A paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para adorarmos, cultuarmos ao Senhor. Eu quero dizer boa noite para os irmãos que estão nos assistindo, aos irmãos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Nós estamos seguindo todas as restrições, né, que nos foram passadas. Todo mundo está aqui de máscara, né? Todo mundo está afastado um do outro. E eu convido os irmãos, você que está aí na sua casa, eu convido os irmãos que estão aqui a abrirem a Bíblia lá em João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. Amém? Vou repetir mais uma vez para os irmãos que estão em casa, às vezes não estava com a Bíblia perto. João, lá no Novo Testamento, capítulo 16, versículo 33. Amém? Diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Irmãos, se nós não tivermos, nós nunca teremos o nosso coração descansado. Enquanto nós não vermos e crermos que o Senhor zela por nós, que o Senhor está em nossas vidas. Amém? Davi estava lá quando Davi estava nas suas batalhas, quando Davi estava no campo sozinho, ele dizia: o Senhor o meu pastor, e nada me faltará, porque Ele está comigo. Devemos ter bom ânimo, devemos crer no Senhor, até nas dificuldades. Quando o desânimo vem, nós devemos saber que nós devemos orar e buscar ao Senhor. Quando nós estamos quando nós amamos a Deus, quando nós estamos com Ele em nossos corações, com a sua palavra cravada aqui no nosso peito, mesmo diante das fraquezas, nós sabemos que a comunhão é sempre bem-vinda em nossas vidas, que a busca da sua palavra é sempre bem-vinda em nossas vidas. Quando o desânimo, quando a tribulação bater, que possamos permanecer em fé, possamos testemunhar com nossas atitudes e com nossas ações ao qual Deus nós servimos. Aí as pessoas vão olhar para nós e perguntar: mas a depressão bateu na sua porta, a crise bateu na sua porta, a doença bateu na sua porta, e você vai poder dizer: eu estou em plena comunhão com Cristo Jesus, eu estou servindo fielmente ao Deus ao qual eu busco. As pessoas vão olhar para você e vão ver a sua fé resplandecer através das suas atitudes. Amém, irmãos? Eu convido os irmãos agora a ficar de pé, a fechar os seus olhos. Ainda nós estamos passando por uma pandemia, mas eu creio que Deus nos sustenta. Se você crê que a sua casa não será abalada, a doença não vai chegar até você, porque Deus é a nossa estrutura. Deus é a estrutura da nossa casa, Deus é a estrutura da nossa família, da nossa vida. E devemos crer nisso. Devemos buscar a sua palavra. Devemos jejuar, devemos orar. Se as aflições bater na sua porta, irmão, não desista. Busca. Peça ao Deus olhos espirituais, para que possamos enxergar além do que possamos ver. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, eu te peço, Senhor Jesus,
Que o Senhor fique conosco nesta noite. Senhor meu Deus, que possamos estar de corações abertos para receber da Tua palavra. Senhor meu Deus, às vezes queremos desanimar, às vezes queremos jogar a toalha, mas que não possamos esquecer ao qual Deus nós servimos. Senhor meu Deus, fica conosco a cada dia de nossas vidas, que possamos ter forças para enfrentar os Golias, os ursos e qualquer tribulação que bater na nossa porta. Senhor Jesus, sabemos que se nós lutarmos com os nossos braços, não venceremos as nossas batalhas, mas se lutarmos com a sua força, se formos com o Senhor diante de nós, nós venceremos as nossas batalhas. Senhor meu Deus, que possamos receber essa palavra de hoje, que será ministrada de corações abertos, e que possamos sair daqui cheios da Tua unção, cheios do Teu poder, em nome de Jesus, amém. Declare que nós temos um Deus tão grande e tão poderoso, que Ele não vai nos deixar sozinhos, desamparados, mas Ele estende a Tua forte mão e nos levanta nessa noite. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de Tuas mãos. Diga mais uma vez: eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de Tuas mãos. Declare comigo: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Será que você pode declarar: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Diga ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Será que você pode se alegrar nessa noite? Quantos nessa noite se sentem cansados? Quantos nessa noite se sentem sobrecarregados? Erga sua mão e fala: Senhor, eu me sinto cansada. Senhor, eu me sinto sobrecarregada. Senhor, eu sinto que eu estou levando, Deus, eu sinto que eu estou levando um peso sobre minhas costas que eu não estou conseguindo mais suportar, meu Deus, mais carregar. Mas a palavra do Senhor, ela diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você precisa ser aliviado pelo Senhor, porque uma coisa eu te falo: o que você precisa, você só encontra nele. A sua resposta você só encontra nele. O seu resultado, a sua resposta, o seu milagre, a sua promessa, você só encontra nele.
Não tente buscar em outro lugar. Não tente buscar de outra forma a não ser nos pés do Senhor. A não ser agora, neste momento, rasgando o seu coração diante do Pai. Começa a declarar comigo. Começa a declarar comigo. Começa a erguer a sua voz. Começa a levantar os teus olhos pela fé. E começa a dizer que o choro ele vai durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Começa a receber essa palavra. Nós vamos declarar mais uma vez, mas você vai alterar o tom da sua voz. Você vai declarar com ousadia e com fé, até chegar no mais alto trono. E a resposta ela vem, ela vem, ela vem. Oh, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Aonde, igreja? Nas palmas de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Será que você pode declarar? O choro dura. Erga a sua voz. Ela vem pela manhã. Eu creio. Eu quero que nós declaramos mais uma vez com um ato de fé. O choro duro. Ela vem. Eu creio. Se você crê, declare comigo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Diga ainda, ainda. E o produto do Oliveira me dá. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Diga ainda. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto do oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu me alegrarei. Todavia me alegrarei. Quantos precisam da alegria do Senhor? Quantos precisam da força que a alegria do Senhor ela traz? Quantos precisam prosseguir? Quantos precisam de ânimo? Quantos precisam de força? Começa a declarar: Deus, eu recebo, Pai. Eu recebo. E começa a dizer que em nome de Jesus, diga comigo, em nome de Jesus, toda força maligna que queira me fazer desistir, que queira me fazer retroceder, que queira me fazer olhar para trás, eu vou prosseguir. Diga mais forte: eu vou prosseguir, pois eu cheguei até aqui e eu não vou desistir, porque eu sou escolhido pelo Pai. Aleluia, aleluia. Eu vou prosseguir, cheguei até aqui. Diga comigo:
e não vou desistir. Não, eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Será que você consegue declarar comigo? Eu vou prosseguir. Cheguei até aqui, não vou desistir e não vou desistir. Quantos vão viver as promessas do Senhor? Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Diga: eu viverei, eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Diga comigo: eu vou prosseguir. Diga: eu cheguei até aqui. Cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu quero que você comece a declarar. Começa comigo: eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Não se canse de declarar isso. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de misericórdia e Deus de amor, meu Pai, nós oramos nessa noite, buscando a Tua presença, Pai, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de tribulações, mas nós buscamos com o nosso coração aberto a Tua presença, Pai, e queremos, meu Deus, que o Senhor, Pai, venha sobre nós, que o Senhor venha trazer a paz, Pai, que o Senhor venha trazer a graça, que o Senhor venha, meu Deus, nos consolar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos por Ti, meu Deus, nessa noite. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor, meu Deus, possa nos ensinar, que o Senhor possa nos revelar, Pai, coisas através da Tua palavra, que o Senhor esteja, meu, direcionando, Pai, esta palavra nesta noite, que o Senhor esteja direcionando cada passo, cada aprendizado, meu Deus. Pai querido, Pai amado, que a Tua palavra, que é a luz, Pai, do nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés, que essa palavra, meu Deus, possa nessa noite nos instruir, Pai, nos fortificar e nos alimentar. É o que nós pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz para todos vocês. Nós vamos meditar na palavra. As crianças já podem se encaminhar direto já para a escolinha. Amém. Graças a Deus. Irmãos, abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Amém. Livro de Atos, capítulo 22.
Amém? Atos 22. Vamos então começar. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e de todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz no céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Até aqui. Meus irmãos, quando Saulo foi interrogado, Saulo contou um pouco da sua conversão para o caminho. O caminho é o mesmo que nós seguimos. E ele mostra e diz que Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Isso é, porque Saulo estava perseguindo a Jesus. Mas vocês vejam que quando Saulo estava declarando essa passagem, o apóstolo lhe diz que ele estava perseguindo era a igreja. Ele estava assolando, era o corpo de Cristo, era a igreja, eram os cristãos que ele levava preso, que ele judiava, que ele batia. Uma outra passagem, ele mesmo diz que ele consentiu na morte, no apedrejamento de Estevão. Só que para Jesus, Jesus resume isso em uma única coisa: Saulo estava me perseguindo. Para Jesus, o fato de Paulo estar, ou Saulo, Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome grego. Enfim, o fato de Saulo estar perseguindo a igreja era o fato dele estar perseguindo a Jesus, porque para Jesus, perseguir a igreja é a mesma coisa que perseguir a ele mesmo. Jesus não faz diferença nesse tipo de coisa. Para Jesus, quando um cristão é perseguido, é como se o próprio Jesus estivesse sendo perseguido naquela hora. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, nós, quando estamos reunidos, nós somos o corpo dele. E quando a igreja ela é perseguida, é como se o perseguidor estivesse perseguindo a ele mesmo. Veja que essa passagem mostra que Jesus não disse: Saulo, Saulo, por que persegue os irmãos? Ou Saulo, Saulo, por que tu persegues a igreja? Não. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A igreja, irmãos, ela sempre vai ser perseguida. Nós sempre seremos perseguidos, se formos igreja, se estivermos reunidos, como um corpo de Cristo. Uma pessoa sozinha, ela não é igreja, ela é unidade do corpo.
quando ela está unida, em unidade com esse corpo, aí ela é igreja. Por isso o correto é, juntos nós somos a igreja de Cristo. Eu sempre ouço muito isso. Não, eu sou a igreja. Não, isso não é verdade. Uma pessoa sozinha, ela é uma unidade do corpo. Mas o corpo só funciona quando todos os membros estão juntos. Aí sim, é igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja sempre será, inclusive nos dias que virão, a igreja vai ser perseguida. Nós sempre seremos perseguidos. O cristão, irmãos, ele é perseguido. É correto eu afirmar que uma pessoa cristã, ela é perseguida? Abre em João capítulo 15, que ali nós vamos ter a resposta a essa questão. João capítulo 15, versículo 20, 21, os dois versículos. João capítulo 15, no versículo 20, diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. O que Jesus está dizendo é que um cristão sempre vai ser perseguido, não por causa dele, mas por causa do nome de Cristo. Quando uma pessoa te persegue, ela não está perseguindo você ou só a convicção de fé. Ela está perseguindo o próprio Cristo, a própria mensagem. Porque você, igreja de Cristo, carrega a mensagem do Evangelho. E é por causa dessa mensagem que você é perseguido, tanto por potestades, quanto por pessoas que são influenciadas por essas potestades. Um cristão, se perseguiram a Cristo, o servo vai ser perseguido também. Por quê? Porque você carrega o nome dele. Porque você carrega o nome de Jesus. Se você não carregar o nome de Cristo, obviamente você não vai ser perseguido. Obviamente esse mundo vai entrar em conformidade com você. Obviamente você vai ter as facilidades, mas se você carregar o nome de Jesus com você, com toda certeza você vai sofrer todo tipo de perseguições que você pode imaginar, de todas as formas e em todas as áreas. Jesus foi perseguido todo o tempo do seu ministério. Jesus só não foi morto antes porque o propósito de Deus era levá-lo até o madeiro. Porque se não fosse isso, ele teria sido morto até antes. E assim como ele foi perseguido, nós também seríamos. Agora, por que isso tem dúvidas até hoje no meio cristão? Porque durante muitos e muitos e muitos tempos fomos ensinados de uma maneira errada. Eu não vou ser perseguido porque eu sou filho do rei. Mas o rei foi perseguido. Como é que não vai perseguir o filho também? Fomos ensinados a termos tudo o que quisermos.
Eu sou filho do rei, então o que eu quiser eu vou ter. Tudo que eu pedir para Deus, eu vou alcançar, porque eu sou filho dele. Só que o filho é a imagem do Pai. O Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. E como filho ele foi perseguido, como naquela palavra dos lavradores. Primeiro, Deus enviou os servos, mataram os servos. Bom, então agora eu vou enviar o filho, vamos ver como é que vão tratar o meu filho. E mataram o filho também. Quando aquele senhor vier fazer vingança, o que ele não vai fazer com aqueles lavradores? E se perseguiram o filho, imagina os discípulos do filho. A igreja sempre foi perseguida. Os primeiros cristãos nos deram a palavra do Novo Testamento com sangue derramado. Isso aqui foi escrito através de sangue, de martírio e de morte de muitos cristãos. Mas não para que hoje nós lêssemos essa palavra e acreditássemos que nós estamos livres e escapes dessa perseguição. Não. Mas para nós nos prepararmos para vivermos aquilo que aconteceu com o nosso Senhor. Muitos cristãos mundo afora estão vivendo essa perseguição em vários países, principalmente no Oriente Médio. Eles vivem essa perseguição. É claro que nem toda a igreja pode ser perseguida ao mesmo tempo, na mesma hora, mas em proporções. O normal é que a igreja seja perseguida. O normal é que nós passamos, se nós somos contrários a esse mundo, o normal é que a gente passe também por muitas provações. Se a nossa vida não tem perseguição, se a nossa vida está tudo bem, se não há levantes, se não há batalhas, então tem algo de errado com a mensagem que nós estamos carregando. Porque se nós somos verdadeiramente igreja, aí a perseguição vai vir. Só que, junto com a perseguição, também vem o escape. Lá em Apocalipse capítulo 12, quando mostra a perseguição do dragão contra a mulher, a Bíblia diz que é posto 2 asas sobre a mulher para que ela voe até o deserto, onde ali a mulher vai ser cuidada por Deus e longe das vistas do dragão, da serpente. Isso é com todos aqueles que são perseguidos pelo Evangelho. Deus permite a perseguição, mas Deus permite a operação de sinais e maravilhas. Se nós somos servos de Cristo, nós temos que nos espelhar na vida dele. Cristo teve um ministério aqui na terra, de 3 anos aproximadamente. Veja que Cristo foi perseguido desde o início, mas ele operou sinais e maravilhas durante o tempo que ele esteve aqui, curando, libertando, abençoando as pessoas. E na hora certa, Cristo deu a sua vida por nós. E se você acompanhar a história da igreja, você vai ver que os cristãos também, eles eram perseguidos, mas eles operavam sinais e maravilhas também. Podemos destacar vários cristãos dessa forma. Estevão, como foi um que a gente acabou de mencionar. Apolo, um grandíssimo homem de Deus, instruído na lei, que convertia muitos judeus ao cristianismo, explicando para os judeus a Torá e mostrando que Jesus era o Messias, era o Machia prometido da Torá. E tantos outros cristãos, o próprio Paulo, que durante seu tempo de ministério foi um homem perseguido e judiado, mas sempre operou
prodígios, sinais e maravilhas, até o tempo determinado do seu fim. E assim é a igreja. A igreja sempre vai ser perseguida, mas durante a perseguição da igreja, está destinado a ela a operação também de sinais e prodígios, até a hora de que Deus permitir, até o momento da permissão de Deus. A perseguição, irmãos, é um sinal de que verdadeiramente estamos andando no caminho do Senhor. Muitas vezes, nós somos perseguidos pela nossa convicção de fé. Muitas vezes achamos que isso é uma exclusividade nossa, mas não é. Os profetas foram perseguidos por causa da mensagem que eles carregavam, que é do Deus invisível. O faraó perseguiu o povo no deserto. Por que faraó perseguiu o povo no deserto? O que faraó proibia daquele povo? Vocês se lembram, lá no livro de Êxodo? O que faraó não queria era a saída do povo do Egito. O que faraó não permitia? Era isso? Não, né? De forma nenhuma. Exatamente. O que faraó não queria e que foi que Deus pediu, Moisés pediu para o faraó o quê? Eles queriam ir para o deserto fazer sacrifício ao Deus de Israel. E foi o que Deus mandou, vá com o teu irmão Arão e diga ao faraó que os deixe ir ao deserto fazer sacrifícios e oferendas, holocaustos a mim. E era isso que o faraó não permitia. Agora, quando o faraó não permitia e perseguiu aquele povo de Israel, ele estava perseguindo ao próprio Deus. É por isso que Deus endureceu o coração do faraó. Coisa muito mal interpretada, por sinal. Pastor, mas a própria Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz, né, que Deus endurece quem quer. Então realmente existem pessoas que nasceram para serem duras, infernais, não, negativo. Nós temos que entender que Deus endurece sim que Ele quer, sim, mas Paulo está explicando que é a soberania de Deus, quando ele fala isso. Por que o faraó teve o coração endurecido? Porque o faraó mostrava sinais claros de que ele era uma pessoa que não se voltava para Deus. Então sim, ele teve o coração endurecido. É a mesma forma como Deus trabalha hoje na vida de muitos cristãos. Deus dá a palavra, Deus avisa, Deus usa pessoas para falar, a pessoa não ouve e Deus entrega ela para a iniquidade. Aí Deus endurece o coração dela mesmo. Mas antes disso, houve um comportamento dessa pessoa para o coração dela ser endurecido. Por isso Deus endureceu o coração do faraó. Deus não endureceu o coração do faraó porque simplesmente disse, não, eu vou escolher o faraó para ser um vaso de desonra e vou endurecê-lo. Não. Se o faraó tivesse de bom grado aceitado Deus de Israel e permitido, Deus não teria endurecido o coração. Mas a presciência de Deus viu claramente o coração do faraó e viu que o coração do faraó era um coração mau, um coração apto a ser endurecido. Na nossa vida, irmãos, nós temos que entender que a perseguição faz parte da nossa caminhada. E se você não entender isso, você pode não aguentar as pedradas do caminho. Você pode não aguentar os problemas do caminho que surgem através dessas pedradas da vida, dessas perseguições. Mas entenda uma coisa: nós vivemos dias em que Deus está nos levando para o deserto. Ainda bem que essa mensagem está sendo gravada. Entenda o que eu vou dizer para você. Deus está enviando a sua igreja para o deserto. Apocalipse capítulo 12.
Mas não é. Nós não estamos sendo enviados para o deserto para não fazermos nada lá. Nós estamos sendo enviados para o deserto para clamarmos, para anunciarmos a povos, línguas e nações que o nosso Messias está retornando. Amém? Deus está nos levando. Pastor, não tem deserto no Brasil, mas não é isso. O deserto, irmãos, muitas vezes é a ausência de muitas coisas. A ausência desse mundo, a ausência das coisas desse mundo. Deus está tirando a igreja desse mundo e levando ela ao vazio do deserto, para que no deserto, longe desse mundo, das coisas desse mundo, a igreja anuncie a esse mundo que o Cristo está voltando e prepare esse mundo para isso. Deus vai usar um povo para alertar outro povo. E isso só acontece quando a igreja verdadeira é perseguida. Existem dois leites, irmãos: o bom e o adulterado, a comida boa e a comida adulterada. Mas aqueles que se alimentam da boa comida e da comida que não é adulterada, esses serão levados para o deserto, mas Deus os sustentará. Deus não vai sustentar a igreja no deserto com mãos humanas. Deus vai sustentar a igreja no deserto pelo seu poder. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos ficar de pé.